Olá, estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, novamente o Câmara Debate, essa semana especialmente dedicada ao tema recursos hídricos, e hoje vamos falar especialmente sobre a preservação dos mananciais, que envolve também a parte de conscientização e também um pouco de legislação, né? As legislações vigentes em relação ao bom uso da água na área rural, na área urbana, enfim, o assunto aqui é livre. E hoje temos inúmeros especialistas aqui, pessoas de alto gabarito para falar sobre o tema. Então você em casa aproveite esse programa de hoje, assim como os outros. Vou apresentar primeiramente aqui o professor Cláudio Antônio de Mauro, que é coordenador do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, bacharel, mestre, doutor em Geografia. Enfim, se eu for ler o currículo do senhor aqui, nós vamos ficar o programa todo, mas de antemão eu já agradeço muito a presença do senhor e trazendo esse conhecimento aqui para os nossos telespectadores, enfim. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom para mim e para a universidade, para o Instituto de Geografia, ter presença nos debates a respeito de temas de tanta importância para a humanidade, para a nossa cidade, para a nossa região, e uma satisfação de fazer parte de uma bancada com a qualidade que nós temos aqui, com profissionais da mais alta qualidade e com o presidente da Câmara participando conosco e, consequentemente, assumindo conosco a luta pela preservação dos recursos hídricos. Com certeza essa é uma preocupação constante do Poder Legislativo de Uberlândia, e eu apresento aqui também o Wilson Chimizo, que é engenheiro civil, muito ligado à área de recursos hídricos, inclusive aí representante da UFO no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, entre outras atribuições nos comitês, enfim. Wilson Chimizo, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra tê-lo conosco. Eu é que agradeço, e eu acho que é uma oportunidade de nós debatermos quando nós vemos aí a crise da água batendo as portas de muitos lares, né? Eu acho importantíssimo esse debate que a Câmara promove. E agradeço o convite para sempre poder debater esse tema que é muito apaixonante. Bom, muito obrigado. Aqui do meu lado esquerdo, primeiramente apresentar o Antônio Giacomini Ribeiro, que é professor na Universidade Federal de Uberlândia, aposentado já, né? Muitos anos nessa luta em busca da preservação dos recursos hídricos, entre outros, né? Fatores relacionados ao meio ambiente. E hoje conosco aqui, como presidente do Comitê da Bacia do Rio Araguari, entre outras atribuições também. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui também com colegas, professores, colegas de militância pelos recursos hídricos e também o presidente da Câmara, o professor Neivaldo, que também é professor de Geografia, formado aqui na nossa instituição. Então nós estamos totalmente em casa e prazerosamente também tentando contribuir para melhorar o nível de informação a respeito desse assunto que é fundamental e vital para todos nós. Bom, aqui dispensa comentários, apresentações, pois já foi apresentado já o professor Neivaldo, vereador, presidente atual da Câmara Municipal de Uberlândia, novamente agradecendo a presença do senhor aqui. Eu que agradeço, Fernando. Para mim é um prazer. E, ao mesmo tempo, eu me sinto assim até meio constrangido. Né? Só tem fera nesse debate, né? Professor Cláudio de Mauro, professor Chimizo, né? Professores do Departamento de Geografia, professor Chimizo, não, desculpa, Giacomini, né? O Chimizo, que é engenheiro, também está nessa luta. O professor Cláudio de Mauro é ex-prefeito de Rio Claro. Né? Então, o professor, além do conhecimento acadêmico, tem também a visão do outro lado, né? Enquanto executor, né? na cidade de Rio Claro, que é um grande exemplo para nós também. Então, é um prazer estar aqui e eu acredito que eu vou aprender muito mais. Né? Mesmo porque, eu já de antemão falo, né? O professor Cláudio Mauro, com certeza, está morrendo de vontade de cobrar. Né? Porque eu fico até constrangido. Nós estamos devendo, né? Nós do Poder Legislativo estamos devendo, né? ao movimento ligado a esse debate dos recursos hídricos. Nós já tivemos 2 semanas de recursos hídricos que eu participei diretamente e estamos devendo respostas a esse grupo, que eu quero agora na minha administração enquanto presidente da Câmara,
poder minimamente responder a esse desafio que nos foi colocado. Bom, o objetivo maior aqui, professor, e demais participantes, é justamente colocar o Poder Legislativo aqui, frente a frente com especialistas, propor sugestões, não é nem cobrar, professor, né? Na verdade é propor sugestões e formas, né? Sementes, vamos plantar boas sementinhas aqui para que nesse ano de 2015 e demais que vem à frente, nós possamos trabalhar de uma forma mais consciente a preservação dos nossos mananciais e tratando-se de legislações também. Eu vou colocar uma questão para todos aqui e a gente começa a discussão, não vou direcionar a pergunta para ninguém, mas a gente sabe que o uso das bacias é para pecuária, para cidade, para agricultura, para o uso doméstico. Então, às vezes você fala, vamos ter que economizar água na torneira, mas o pessoal se esquece que essa água vem das nascentes e lá que é a fonte de tudo e que nos alimenta. Agora, existe um problema que é o desenvolvimento econômico que cruza com a preservação. E a pergunta tem como conciliar o desenvolvimento econômico e ambiental de maneira justa, igualitária, de uma forma justa mesmo para o meio ambiente? Tem como? Vamos com o de Mauro aqui, os mais jovens à frente. Eu sou muito otimista em relação a esse tema, viu, Fernando? Porque, no meu entendimento, a legislação que trata de recursos hídricos no Brasil e no Estado, inclusive no Estado de Minas Gerais, ela chama todos os setores que são usuários de água para sentar em torno de uma mesa e pactuar, combinar. Como é que nós vamos agir em relação à área onde nós vivemos e, consequentemente, precisamos de água? Porque todos os setores dependem de água. Você disse bem, o setor da agricultura, através da irrigação, depende de água. O setor de transporte, não digo especificamente aqui na nossa região, mas tem alguns movimentos que dependem, evidentemente, de circulação aquática. O setor da indústria depende de água. A indústria da alimentação, por exemplo, especialmente das bebidas, se não tiver água, sofre, não tem como produzir. A mesma coisa no setor da metalurgia, que precisa também de água para diminuir a temperatura dos seus altos fornos, enfim, um conjunto de outros complexos. Se nós pensarmos no setor da energia, produção da energia na nossa região é importantíssima e depende bastante de água, além da biológica, no caso da cana, por exemplo, para moer e transformar em energia. O setor de turismo depende de água, precisa de água. E o setor de abastecimento público, como você disse, também depende de água. Então, na verdade, todos nós, em todas as atividades que fazemos, dependemos de água. Seja na roupa que nós estamos usando, que dependeu de água, seja na nossa alimentação, que depende de água, enfim. E isso precisa ser pactuado. E a pactuação tem que ser feita através vamos dizer, de um diálogo fraterno, construtivo. Isso é possível. E daí a importância da presença dos especialistas do Comitê da Bacia do Paranaíba, que o Chimizo nos representa no âmbito nacional, o professor Giacomini como presidente do Comitê do Araguari, quer dizer, tem essa capacidade e tem essa atribuição, porque cabe aos comitês o primeiro diálogo a ser estabelecido com esses setores, e a Câmara Municipal de São Paulo, de Uberlândia, na preparação dos seus projetos de lei, né, que pode perfeitamente não só apresentá-los e aprová-los, mas também fazer o acompanhamento para verificar se eles estão sendo cumpridos. Então, é uma oportunidade enorme que nós temos de desencadear esse processo. Como disse o Chimizo, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade em relação à água. Em alguns lugares sobra água. Ontem, por exemplo, nós assistimos em Brasília uma situação terrível de transbordamento com carros sendo levados nesses dias recentes, né? E agora, em São Paulo, por exemplo, sem água para abastecimento público, que está usando água do volume morto, que é uma coisa absolutamente catastrófica. Então, nós precisamos nos comprometer com essa luta, com essa conversa, dialogar e tomar atitudes. E eu tenho certeza que podemos combinar com isso, não é, Nivaldo? Aproveitando esse gancho, né, o professor falou de leis, né, nós temos em Uberlândia, né, uma lei orgânica que pelo tempo da lei, ela é avançada nesse sentido. Né? Nós temos uma seção da lei orgânica que vai, né, ter artigos especificamente falando sobre recursos hídricos. A nível nacional, né, nós temos uma política nacional de recursos hídricos, que é de 97,
Nós temos a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que coordena o sistema de recursos hídricos. Né? Nós temos os comitês de bacia, né? Representantes aqui, 2 representantes de comitê de bacia. Nós temos o Conselho Nacional, né? Que inclusive o prefeito Gilmar Machado agora, né? Faz parte do Conselho Nacional, representando a frente de municípios nacional. Nós temos o Conselho Regional, nós temos o Código Florestal, né, que é lógico que poderia ter avançado muito mais, né, mas nós temos uma bancada ruralista que acaba freando o avanço. Então, leis nós temos, o debate está colocado. Né, esse momento que nós vivenciamos da falta de água fez com que nós nos despertássemos e a população despertasse para esse tema. Né? Há muito tempo que o professor Cláudio de Mauro fala em Uberlândia, o Chimizo, o Giacomini e tantos outros. Professora Marilena, né? A Marilene, né? A professora Marilene, ela, inclusive o Gilmar sempre coloca, a primeira lei do Gilmar está relacionado à preservação da bacia do Araguari, quando ele foi deputado estadual. Né? E a autora da lei, né, quem fundamentou, foi Marilene Schneider. Então, há muito tempo. Né? Mas só agora é que as pessoas sentiram na pele essa falta de água. Então, nós temos leis, né? Nós temos essa visão, né, legal. Eu tenho uma experiência, rapidinho, eu venho de uma usina de açúcar, né, que nós tínhamos o rio Guaxupé, temos o rio Guaxupé, que quando passava na usina, era um rio enorme, mas a cana-de-açúcar estava às margens do rio, né, a água passava dentro do rio e era totalmente poluída, você amanhecia com os peixes todos mortos, né, à beira da... Né, hoje você passa lá, tem um fio de água. Né, o que era um rio que a gente tinha até medo de atravessar, que já inundou, hoje é um córrego. Né, então, se você não preserva, né, e se não faz aquilo que e hoje nós temos condições, né, porque essa política nacional, a lei da política nacional é de 97, hoje você tem condições de sentar, né, os acadêmicos, o empresário, né, o movimento ligado ao meio ambiente, né, cada um com seus interesses. É lógico, você tem que produzir, você tem que gerar recursos, mas como que nós fazemos isso de uma forma sustentável, que é outra temática também que nós não tínhamos, né, a sustentabilidade. Então, acho que há condições de fazer, né, esse debate hoje. Citou esse... Pois não, professor. Não, ele estava seguindo essa linha de raciocínio da legislação. A grande virada na legislação de recursos hídricos no Brasil foi a Constituição, né, que está vigindo. Ela retirou o monopólio da água, que era do setor elétrico, e passou a água como um bem público de uso comum. Esse é o primeiro, que tira de um setor e coloca na sociedade. E diz, olha, a prioridade é o uso humano, né, o uso doméstico, que a gente chama aqui. Em segundo lugar, a dessedentação de animais. Em terceiro, os outros usos. E já na lei da política nacional, citada pelo professor Neivaldo, tem 2 aspectos, 2 frases ali, 2 conceitos fundamentais. A gestão da água deve ser descentralizada e participativa. Isso significa que existe a oportunidade do cidadão, representando os seus setores, em participar da gestão da água. Tá? Aí vem a ideia dos comitês. Esse modelo nós não podemos perder no Brasil. É algo sui generis, praticamente inédito no mundo inteiro. Isso é uma inovação fantástica. Criando-se os comitês de bacia, onde todos os setores de uso múltiplo, como o professor Cláudio estava mencionando, eles se sentam, colocam suas ideias, partem para o debate para chegar no consenso. Porque, como o professor Cláudio falou, olha, todos precisamos da água. Agora, então, cria um uso concorrente. Esse uso concorrente pode gerar conflitos, mas então existe uma legislação, existe esse parlamento das águas, como o professor Chimizo até gosta de falar,
que o comitê é o parlamento das águas, onde a sociedade se faz representar e criam-se mecanismos, como um plano de bacia e outros instrumentos de gestão que vão possibilitar, então, um uso que a gente chama de responsável, racional desse recurso. Chimizo, sem se preocupar com o tempo, não precisa se preocupar, você nos representa, como o Giacomini disse muito bem, são pessoas que nos representam todos os cidadãos, e você nos representa no comitê estadual e também no federal, né? E essa representatividade, no seu caso ali, com os outros, né? Isso mudou a partir daí, a partir da Constituição, enfim. Antes dos anos 80 não se pensava muito nisso, com a criação dos comitês e tudo. Hoje já tem uma preocupação maior. E a tendência é aumentar cada vez mais, né? Essa vigilância, essa preocupação. Sem dúvida nenhuma. A gente costuma se referir muito à Constituição de 88, que quando foi promulgada, o Ulisses Guimarães disse ser uma Constituição cidadã. E realmente, a Constituição de 88 traz uma virada, porque chama a comunidade, chama a coletividade para participar da gestão da coisa pública. Por isso que nós, a partir dessa Constituição, quer dizer, desse paradigma novo, né, desse modelo novo, dessa visão nova de organização do Estado, que possibilita a criação, então, dos conselhos municipais, né, então o Conselho Municipal da Educação, da Infância e da Adolescência, do Meio Ambiente, da Saúde. E da mesma maneira, isso se reflete na política das águas através, não é um conselho, mas similarmente é um comitê, né, com uma pequena diferença. Como a legislação definiu a bacia hidrográfica como uma unidade menor de planejamento e não o município, quer dizer, nós temos a federação, os estados e o município, né, nas demais legislações. Na política das águas nós temos a federação, os estados e as bacias hidrográficas. Então por isso é que nós temos o Comitê de Bacia Hidrográfica como o órgão, né, de gestar política local, de discutir, né, e de formular política local de uso das águas. Não se pensa na cidade em si, mas na região. Mas aí que está, você teria um similar. Você tem o município e os comitês. E nós precisamos promover mais e mais o diálogo entre o município, principalmente pelo legislativo, com o comitê. Porque o comitê, ele é um parlamento, como é a Câmara Municipal, onde a sociedade também se representa através do voto e tal. É uma forma de representação. O comitê tem uma formação semelhante. Se bem que, aí como é representatividade, os segmentos têm proporcionalidade ali. Você tem uma parte que é a sociedade civil, as prefeituras são representadas, o Estado e os usuários. Todos são representados e tem voz. E tem voz e voto. Decidem. Né? Decidem. Inclusive porque o comitê tem um caráter deliberativo. O comitê, na verdade, ele é um órgão de Estado. Exatamente. Ele não é um órgão da sociedade civil, embora tenha representação da sociedade civil para tomar as decisões. Mas, por exemplo, se você pegar o caso das bacias que abastecem Uberlândia, né? Você tem o rio Uberabinha e o córrego Bom Jardim, que são os rios que abastecem Uberlândia, eles nascem em Uberaba. E como é que nós aqui em Uberlândia vamos legislar, vamos trabalhar a nossa bacia hidrográfica se nós não levarmos e não dialogarmos com Uberaba? E aí foi colocado o comitê como sendo justamente esse instrumento para articular e conseguir o diálogo estabelecido. Você disse bem agora. A lei orgânica do município, ela já foi avançada, ela tem mais de 20 anos. Mas ela tem lá no capítulo ligado ao meio ambiente, tem lá um artigo que fala da proteção do Uberabinha, que o manancial que abastece Uberlândia, nele é proibido outorgar pivô central para a agricultura, porque consome muita água. Para preservar a captação de água para abastecimento público, não gerar conflito, prevenindo, né, o conflito, já está inclusive na lei orgânica
do município que tem mais de 20 anos essa lei. O Giacomini, como disse o... Só que Uberaba, a lei orgânica de Uberlândia não contempla. Nós temos problemas em Uberaba que afetam. Claro. Isso vai para o comitê, a gente debate. E como disse o vereador Neivaldo, nós temos uma situação interessante, porque o nosso prefeito de Uberlândia, o Gilmar Machado, ele, quando deputado estadual, conseguiu a aprovação de uma lei que a professora Marilena, hoje Gressinger, né, foi uma das responsáveis pela elaboração, que define a preservação da bacia do Uberabinha também, quer dizer, tem a questão do Araguari, mas tem a questão do Uberabinha especificamente. Cria a área de proteção ambiental. Cria a área de proteção ambiental, quer dizer, que já faz parte do Código Florestal, mas ela reforça a ideia. Portanto, tanto o Rio Uberabinha como o Bom Jardim são preservados, já estabelecido em lei. Agora, nós precisamos colocar essas leis em prática. Esse é o problema. Essa é a grande questão. E o diálogo com Uberaba é fundamental. E no meu entendimento, quer dizer, a capacidade de diálogo que o professor Neivaldo tem, pelo fato da sua formação, da sua história, de diálogo sempre estabelecido, ele pode perfeitamente liderar esse movimento de diálogo com a Câmara de Uberaba. E nós vamos conseguir criar as condições necessárias. Uberaba já tem uma certa sensibilidade para o tema. Já tem um grupo se mobilizando lá. E o comitê sente isso. Certamente o comitê do Araguari sente isso. E aí, esse diálogo estabelecido, nós podemos definir critérios de atuação dentro da bacia. E vamos garantir água, porque, veja, não existe água de domínio do município. Pela legislação brasileira, você tem água de domínio da União e água de domínio dos estados. Sim. No nosso caso aqui, o Uberabinha e o Bom Jardim são rios de domínio do estado. Portanto, afetos ao comitê do Araguari. O professor Giacomini tem um papel decisivo nisso e é competente. Eu trabalho com o professor Giacomini desde o meu mestrado na pós-graduação, que isso aconteceu a partir de 1974, você imagina. Portanto, eu sei a qualidade e a seriedade desse profissional. E aí, articulado com isso, quer dizer, nós temos a expertise também agora dentro da Câmara. E eu quero dizer, viu, professor Neivaldo, que historicamente os presidentes da Câmara tiveram uma preocupação com o tema recursos hídricos. Tanto é que nós tivemos semanas de recursos hídricos sistematicamente. Agora, então, chegou a vez de nós conseguirmos a implantação das leis que já estão elaboradas e aperfeiçoarmos aquilo que é necessário. E a sensibilidade que tem a Câmara atual, com a competência e a expertise de profissionais do gabarito que estamos aqui compondo essa mesa, o professor Giacomini, o Chimizo e outros profissionais muito competentes que nós temos em Uberlândia, nós podemos fazer Uberlândia ser ponto de referência nacional. Eu até não chamei o intervalo aqui, porque o assunto está interessante. Nós vamos fazer 2 blocos num só, para dar continuidade desse tema. E uma das preocupações, claro, não só dessa gestão agora, né, presidente, mas das outras também, como bem disse o professor, recursos hídricos. É sobrevivência, não tem como ignorar uma situação dessa. Eu acho que, igual o professor Claudimar disse, eu acho que é importante, né, os outros presidentes iniciaram. Né, nós não podemos desconsiderar. Né, as semanas dos recursos hídricos, quando eu cheguei na casa, né, eu também me coloquei à disposição para esse debate. Hoje nós temos a Escola do Legislativo, que pode ser também, né, um instrumento. Né, nós temos a TV, né, que nós estamos agora trabalhando, essa TV 24 horas, outro instrumento, mas acima de tudo é isso realmente. Eu acho que aqui, esse debate, eu disse que eu aprenderia muito mais né, do que falaria, e a gente começa realmente a consolidar, pelo menos na mente, o que nós podemos fazer. Acho que aqui já está se instituindo um compromisso. Esses pesquisadores, junto com a Câmara, o meu compromisso enquanto presidente e geógrafo, né, de nós colocarmos em prática essas questões. Nós temos a lei orgânica, como já foi dito aqui, nós temos o Código Florestal, nós temos a ANA, nós temos as bacias, né, já foi colocado, era algo que eu não tinha ainda em mente, mas a importância, né, de eu estar participando, né, junto nos comitês das bacias, de estar articulando junto com a Câmara de Uberaba, né, para que a gente, de fato,
como eu disse, me incomoda muito estar perto do professor Cláudio Mauro, porque eu ainda não coloquei em prática esse conhecimento. Bom. E a gente quer, de fato, colocar. A gente quer, talvez, né, eu acho que cada presidente tem que deixar uma marca. Talvez a minha marca seja essa. Que bom. Né? Você puxou essa questão do compromisso. Você me permita, então, fazer uma provocação, que é o seguinte: a gestão do recurso hídrico, ela vem par e passo com a gestão territorial. Isso. Então, nós temos, eu vejo a Câmara Municipal com duas grandes oportunidades para desencadear e liderar esse processo, que seria na questão do plano diretor e na questão da lei de uso e ocupação de solo para o município. E tem a discussão da região metropolitana também. Eu acho que essa discussão é uma coisa mais ampla e também um pouco ainda no campo das ideias. Você que falou ficção, eu ia falar das grandes hipóteses, né? Para caracterizar uma região metropolitana existem uma série de conceitos aí que não vem agora, não seria o tema desse programa, mas eu ficaria na lei da questão do zoneamento, do plano diretor e de uso e ocupação do solo. Acho que seria uma grande oportunidade para você mostrar justamente esse compromisso para a sociedade. Eu vou, se me permita, ir um pouco além. Claro. O Comitê do Araguari, eu acho que dentre os comitês mineiros, nós temos 36 comitês constituídos em Minas Gerais, previsto na legislação, todos constituídos. Agora, nós o Chico era o presidente anterior. Por isso que passou o bastão. Olha, foi uma excelente herança que eu estou administrando. Que bom. O Comitê do Araguari se destaca dentre os comitês mineiros, junto com alguns, não é? E se coloca no estágio um pouco mais avançado, porque conseguiu implementar algumas dos instrumentos previstos na legislação. Tem plano de bacia, cobrança, né? Enfim, desde 2010 tem o Instituto da Cobrança pelo Uso da Água. E me reporto, então, a uma questão muito importante que o professor Cláudio falou, que eu acho que tem a ver quando a gente vai discutir essa questão da água na legislação, que a água é um bem de domínio público. A água, ninguém é proprietário da água, nem o fazendeiro que tem a nascente lá, ele não tem direito a mais, né, do que nenhum outro fazendeiro que fique rio abaixo. É o mesmo direito que ele tem à água, mesmo que seja a nascente esteja na propriedade dele. Então, isso remete para uma seguinte questão. Quando a gente for discutir preservação, né, futuro da água aqui, nós precisamos chamar todos os usuários, o fazendeiro, né, o DEMAI, quer dizer, as indústrias, setor de energia, para sentarmos à mesa e pactuar, aquilo que o professor falou, para ter um pacto. Se não tiver esse pacto, e aí eu acho que o comitê tem um papel muito importante, porque é dentro o comitê que tem atribuição para chamar esses atores para formular esse pacto. Se a gente não consegue esse pacto, a gente não consegue ter garantia da qualidade e da quantidade da água para abastecimento da cidade. Mas a provocação que eu queria fazer era o seguinte: como o Comitê do Araguari avançou e tem recursos da cobrança, né, então tem recurso para ser investido, eu acho que a gente poderia aqui lançar a ideia de que se faça uma conferência na Bacia do Uberabinha, para justamente discutir isso, a questão da preservação, da legislação que protege as nascentes, não é? Vai proteger a margem da bacia, chamando esses usuários para sim, a gente fazer um pacto aqui. É a Carta do Rio Uberabinha. Isso poderia acontecer na Semana de Recursos Hídricos, talvez, da Câmara Municipal e o Comitê. E eu já posso adiantar já que isso está em curso, já está em curso. Ótimo. A Bacia do Araguari ela é composta por 18 subbacias. A Bacia do Uberabinha é uma subbacia dessas. Das 18 que compõem, por exemplo, tem a Bacia do Rio Claro, que abastece parte de Uberaba, inclusive, tem a Bacia do Santa Juliana, e assim vai. Nós somos 18 subbacias. O Estado de Minas Gerais, houve no Estado de Minas Gerais a associação de duas secretarias, de Meio Ambiente com Agricultura,
e eles produziram um instrumento técnico chamado ZAP, a sigla é ZAP, é Zoneamento Ambiental e Produtivo. Esse zoneamento, ele se dá na escala dessa subbacia, que a grande importância dele é o seguinte: as pessoas se enxergam ali, você se enxerga, você vê sua casa ali, nesse zoneamento. E é um zoneamento que mostra as fragilidades desse território, as potencialidades, os comprometimentos que existem com a produção, né? A questão da água, tudo se vê ali nesse zoneamento. Então, o palco para se discutir, nós estamos já, temos um convênio com essas duas secretarias, o nosso comitê assinou esse convênio, e no estado de Minas Gerais vai ser a bacia do Araguari que vai ser pioneira. E a bacia do Berabinha é prioritária nesse processo. Tá? Então, a partir desse ano, nós vamos fazer uma mobilização muito grande na bacia, justamente chamando esses atores que o Chimizo sugeriu, inclusive as câmaras municipais, que aí entra Uberaba e entra Uberlândia também, né? Tupaciguara, mais a Jusante, Araguari também. Não, Araguari fica do outro lado, né, na outra bacia, mas Tupaciguara fica também. Então, nós vamos discutir essa questão da forma como você sugeriu. Na verdade, aí tem o município de Nova Ponte também, que tem água do Rio Claro, né, dentro da bacia do Araguari. Isso. Né? Talvez fosse interessante, porque o Uberaba capta a água do Rio Claro. O Rio Claro já é uma outra configuração, justamente que ele está na bacia do Araguari. Aqui do Araguari, mas lá já é a bacia do Grande, né, onde fica o Uberaba. E há uma transposição para lá para suprir, né, o abastecimento humano de Uberaba. E isso, o professor Jacomino entende que é possível fazer com a presença e a participação ativa da Câmara Municipal? Não, o professor Neivaldo está disposto a... Nós temos nós faremos audiências públicas. Ele está anotando. Na verdade, isso aqui foi um combinado, né? Vocês combinaram com o Fernando, vamos levar o Neivaldo na televisão para ele fazer um compromisso público. Mas é possível, né? Não é nada de extraordinário. Mas esse encontro aqui é bem benéfico para mas a questão dos recursos, por exemplo, para fazer isso, né, como o Chimizo falou, o recurso existe. O comitê já tem. Nós temos esse montante financeiro. Quer dizer que a Câmara não vai ser espoliada. Não o que a gente precisa da Câmara é o papel dela mesmo, é um papel político. Sim. De mobilização, né, o dinheiro está no outro lugar, está no setor produtivo. Né? A Câmara, ela tem essa representatividade política e é isso que nós precisamos. E também, ao mesmo tempo, Fernando, realmente, né, quando eu vim para cá com esse tema e vendo os personagens, a ideia era essa. Né, vir aqui para se informar, formar, né, há uma preocupação, né, da minha parte, há uma preocupação do Legislativo em relação à bacia do Berabinha, e essa preocupação ela ficou maior ainda com essa falta de chuva. Né, nós queremos, né, fazer esse debate seriamente e fazer que as propostas se concretizem. Eu acho que a semana dos recursos hídricos é uma boa oportunidade para isso, e já convocar os três para que nós sentemos e façamos uma pré-preparação. Nós teremos um encontro com as partes interessadas na Semana dos Recursos Hídricos, e era bom que nós já formatássemos, né, essa semana para esse viés. Bom, eu vou chamar um intervalo, agora eu vou ter que chamar um intervalo, nós somos 2 blocos unidos em um só, mas o tema está muito interessante. Você que está em casa, além de observar um assunto sendo discutido de extrema importância, está, assim como eu e todos nós aqui, aprendendo muito mais sobre esse bem tão importante que são os nossos recursos hídricos. E você que está em casa, não saia daí, Câmara Debate volta já já. Sessões em pauta. Os principais momentos das sessões ordinárias realizadas pela Câmara Municipal você acompanha durante os Sessões em Pauta. Os projetos debatidos e votados pelos vereadores e também assuntos de destaque abordados pelos parlamentares.
TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. Fique sabendo. Ao lavar louças, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Primeiro passe a esponja e ensaboe. Depois enxague tudo de uma só vez. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Estamos de volta, TV Câmara Uberlândia com o Câmara Debate, hoje falando sobre preservação dos nossos mananciais, envolvendo, claro, toda a sociedade, entidades públicas, terceiro setor também aqui envolvido, Poder Legislativo, Poder Executivo, enfim, sugestões aqui não faltam e eu tenho certeza que hoje aqui nós estamos fazendo história, hein? Né? Quem assistir esse programa daqui a alguns anos vai saber, não, aquela discussão gerou isso, gerou aquilo, não é uma pressão, tá, presidente? Mas eu quero suscitar um ponto aqui, que acho que até torna muito pertinente essa ampliação do debate, das discussões em relação aos recursos hídricos, que é uma informação que o senhor passou em 2013, durante a 6ª Semana de Preservação e Conservação dos Recursos Hídricos, que a média de consumo de água em Uberlândia é 47% maior que a média nacional. Uberlândia. Houve controvérsias, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Né? E a controvérsia é verdadeira e é legítima, viu? O que acontece é o seguinte, nós fizemos o cálculo de qual é a capacidade de captação de água para abastecimento de Uberlândia, quanto vem de água do Beirabinha e do Bom Jardim. E dividimos pelo número de habitantes e vimos que isso dá um número muito alto, realmente é um número muito alto. O que significa dizer que nós temos outros usos que não apenas os usos domésticos. Certamente o setor industrial se utiliza dessa água e em quantidade, às vezes, muito grande. Não é? E também tem uma perda muito significativa. Nós perdemos muita água no processo, tanto na distribuição, não é? Como também a partir da captação. Então, dá números muito altos. Agora, o DEMAI tem o número da sua distribuição e de quanto cada família vai pagar. E aí, então, o número dá diferente. Então, há uma discrepância, porque a metodologia é outra, a maneira de compreender o problema é outra. Mas nós estamos captando muita água e nós temos águas.
É isso que é importante. Veja, o Rio Berabinha e o Bom Jardim, que são os rios basicamente que abastecem Uberlândia, eles nascem numa chapada. Numa chapada que tem uma quantidade, que é uma capacidade de absorção muito grande. É como se fosse uma esponja. Parte da água que se precipita, infiltra, outra parte escoa. E nós temos em cima também dessa chapada algumas áreas que são chamadas de covoais. Eu associo o nome covoais a covas. São áreas embaciadas, que acumulam água durante o período de chuva, mas que também refletem o nível do lençol freático. Tá certo? Agora, à medida que nós drenamos essa água, nós vamos perdendo essa água para o período em que ela deveria ter ficado reservada para ser aproveitada no período de seca. Então, nós temos perdido muita água, nós temos jogado muita água fora. A nossa água daqui, Fernando, para você ter uma ideia, ela vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Oceano Atlântico. Porque ela sai daqui, vai pelo Berabinha, vai para o Araguari, do Araguari vai para Paranaíba, Paranaíba é um dos formadores do Rio Paraná, o Rio Paraná vai fazer o Complexo do Prata, lá na Foz, né? Então, nós estamos jogando a água desnecessariamente, muitas vezes essa água podia ser mantida e poderia, inclusive, ser utilizada para reduzir os riscos de enchentes na área urbana. Então, nós temos que repensar o plano dessa bacia como um todo. E, evidentemente, que o Comitê do Araguari tem um papel decisivo nisso e o município de Uberlândia também. Como é que nós vamos tratar essas áreas onde essas águas nascem? Nós vamos recuperar as áreas que foram afetadas? Até que ponto? Porque você já teve também, no passado, uma atitude por parte dos governos que liberaram a utilização das áreas de preservação permanente que hoje são preservadas. Mas naquela época não eram. Tinha um projeto chamado Projeto Várzeas. O Provárzeas. E o Provárzeas estimulava o agricultor a tirar a cobertura vegetal das áreas de nascentes, das áreas de margem de rio. E os agricultores fizeram isso. E eles não podem ser penalizados simplesmente hoje por isso. Então tem que haver um pacto, tem que haver um acordo. Nós temos que construir isso para podermos garantir a água nas áreas lá de cima. Porque a água que está lá em cima é a água que nós vamos usar aqui embaixo. Como disse o Chimizo, quer dizer, não tem proprietário de água hoje no Brasil. A legislação brasileira não define água particular. Todos aqueles que têm suas nascentes, que têm suas águas correndo no seu território têm que compreender que essa água ou ela é de domínio da União, se for de rio de domínio da União, ou de rio de domínio do Estado, que são os rios de domínio do Estado, no nosso caso especificamente. E aí, então, o município, como disse o professor Giacomini, de uma maneira muito precisa, tem que ter preocupação com o uso e ocupação do solo. O município tem que ter o seu plano de uso e ocupação do solo, porque, na verdade, isso vai influenciar no rio. A utilização de agrotóxicos, vamos dizer, a falta de cuidado, por exemplo, no plantio e, consequentemente, no transporte de sedimentos. Você imagina que, por exemplo, lá na área onde nós captamos água no Bom Jardim, tem uma represa com 3,20 metros de profundidade, que hoje está com 1,40 metro de profundidade. Por quê? Porque foi assoreado. A água veio trazendo sedimentos das partes altas, porque não tem um plano completo elaborado em relação a isso. E não tem um acompanhamento técnico em muitos lugares. Agricultores muito ciosos, muito cuidadosos. Tem gente que cuida direito das suas áreas, mas tem gente que não cuida. Então tem que haver, evidentemente, um acompanhamento. E nós podemos fazer isso através da universidade, através dos órgãos que são responsáveis. O comitê tem um papel importante nisso, porque nós temos que levar consciência para esses agricultores. Muitas vezes a gente quer punir, mas não é a punição o melhor caminho. O melhor caminho é o diálogo. O diálogo estabelecido, o apoio também, técnico, o incentivo financeiro, inclusive, né, que pode ser feito. O DEMAI, por exemplo, tem o projeto Buritis, que de alguma maneira tem um papel importante, consistente. A gente tem que elogiar esse projeto e estimular a sua realização. Mas não pode ficar só com a boa vontade. Tem que haver realmente um estímulo e uma determinação para que as áreas de preservação permanente sejam realmente preservadas. O professor Cláudio falou bem, né, que existem dois lados dessa questão, né? Ele explorou mais um lado e o outro lado, eu gostaria de complementá-lo, que é o lado do produtor rural. Claro, claro. O produtor rural, ele, como se diz, existem muitos produtores conscientes que promovem boas práticas agrícolas, e promover boas práticas agrícolas significa, antes de mais nada, preservar seu próprio patrimônio. O patrimônio solo, que é o patrimônio produtivo que lhe gera a renda, se ele é preservado,
automaticamente está preservando a água. Porque você vai ter mecanismos ali de plantio direto, de você usar curvas de nível, tudo para evitar que a água provoque erosão e que leve sedimento para o rio e para a represa. Então, quando ele faz isso, ele está preservando o patrimônio dele mesmo. E mais, se ele tiver suas matas ciliares bem organizadas, ele que vai estar ganhando também. Porque quando você tem reserva legal e mata ciliar ou as áreas de preservação permanente, mais propriamente dito, ali existem uma biologia, principalmente de insetos, que vão ajudar a eliminar a praga da lavoura. Por que a lavoura vai praguejar? Porque o inseto não tem para onde ir, ele vai para a lavoura, mas se ele tiver essas áreas de escape, o produtor vai usar menos agrotóxico. Então é inteligente preservar. É uma cadeia, na verdade. E ao mesmo tempo, esse produtor rural, ele é um produtor de água, como diz esses programas de produtor de água, na verdade é um conservador de água. Porque, queira ou não queira, a água que chega para abastecer a cidade, ela foi captada na bacia, que predominantemente é rural. E é onde está a produção agrícola que nós precisamos dela, obviamente, porque ali vem alimento, antes de mais nada. Ora, existe a pergunta inicial, quando você abriu o programa, foi desse equilíbrio, justo entre produção e preservação. Isso é absolutamente possível. É possível. Basta seguir as leis. Não precisa fazer nada de excepcional. Seguir as leis e mais, uma lei até da natureza econômica, ou seja, preservar o próprio patrimônio. Tá? E entre os patrimônios, a água é um dos mais importantes. Você veja que, quer dizer, teórica, no campo das leis, a gente tem, eu acho que o Brasil, se você fizer um levantamento, tem as leis mais modernas em relação à questão ambiental, de proteção ambiental. Apesar de ter sofrido alguma coisa um pouco em relação ao Código Florestal, tem algumas coisas que ainda não estão definidas, existe contestação no Supremo, mas, de maneira geral, no campo das leis, a gente tem um conjunto de leis o suficiente para ter uma proteção. Teoricamente, a gente também tem essa compreensão de que há uma necessidade de integração entre essas políticas. O que falta, na verdade, eu acho que a gente sempre tratou o problema de maneira bloqueada. Quer dizer, a agricultura, a gente olha a questão da agricultura, né? A água, a gente olha só a questão recursos hídricos. Recursos ambientais, a gente olha, e assim, indústria, política industrial. E, na verdade, esses componentes, todos têm interfaces que são importantes. Particularmente, e aí o professor já apontou, na lei de uso do solo e política florestal, né, uso do solo rural, inclusive, né, é urgente ter uma integração dessa política. E o ZAP, eu acho que avança nisso. Por isso que uma maneira pioneira, uma maneira diferenciada de enfocar, né, a gestão territorial, que, se implementado, certamente vai ter, daqui a alguns anos, vão gerar frutos, nós vamos ter reflexo disso. Então é fundamental que a gente tenha, quer dizer, trabalhe com o setor produtivo, e é por isso que a gente fala muito, a política das águas é uma política muito solidária, né, é uma política de solidariedade, não é uma política de disputa. Né? Se vira uma política de disputa, não tem jeito, você não consegue preservar. Por quê? Porque todos dependemos da água. E às vezes, o predomínio de uso de um dos segmentos prejudica o outro. Então, se você não tiver uma posição solidária, ou seja, uma posição, até que do ponto de vista econômico, é uma posição de ganha-ganha. Olha, gente, vamos sentar na mesa e fazer um jogo de ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Mas para todo mundo ganhar, todo mundo também tem que recuar um pouco das suas posições para poder negociar. Não é? Por isso é que a gente insiste muito. Tem que ter solidariedade. A bacia, né, quando a gente fala em gestão de bacia, tem que ser uma gestão solidária, em que a gente tem que entender as necessidades dos outros segmentos. O setor
ambiental, que tem os ambientalistas, compreendem que a produção é importante, portanto a irrigação é importante. Agora, com que base que dá essa irrigação? Quer dizer, esse debate é que tem que ser colocado na mesa para se pactuar o uso. Mesmo porque, na verdade, quer dizer, no caso brasileiro, 81% aproximadamente da água que é utilizada no Brasil é no setor rural. Então, esse setor é muito importante. Não é o setor com quem nós temos que brigar, não, ao contrário. Esse é o setor que nós temos que trazer, valorizar, para o debate. Mesmo porque 100% da água é produzida na zona rural também, né? Mas aí exatamente. Vem de lá. Agora, é importante a irrigação, é fundamental. O Brasil inclusive precisa crescer. E tem pouca irrigação. Tem pouca irrigação, precisa ter mais irrigação. Um país em desenvolvimento, como o Brasil pretende, em média, a produção agrícola ocupa 30% a 35% do território agrícola, né? No Brasil é apenas 8%. Só que tem um detalhe: 32% do valor da produção agrícola no Brasil vem de área irrigada. Quer dizer, então você vê... ela é altamente produtiva. Importante na geração de emprego, de renda, né? Inclusive na nossa região. Hoje, aqui na bacia do Paranaíba, vamos generalizar, não é só da Araguari, mas também pegando a parte alta da bacia do Paranaíba, nós somos o maior produtor de batata do Brasil. Cenoura, é tudo irrigado. Bom, esse assunto aqui, se dependesse, a gente ficaria horas aqui discutindo, né? Já. Infelizmente o tempo já acabou e não é à toa que nós dividimos esse tema em 5 programas que os telespectadores da TV Câmara estão acompanhando. E eu deixo uma consideração final, então, para cada convidado, desde já agradecendo imensamente a presença de cada um aqui. Primeiramente, agradecendo o Cláudio Antônio de Mauro, coordenador do Instituto de Geografia da UFO, mestre, doutor, enfim. Eu não vou fazer outro programa passando o currículo aqui de Mauro, mas eu agradeço muito a sua presença. O professor Giacomini tem os mesmos títulos que eu, então, e talvez até alguns mais. Mas nós nunca nos colocamos com essa questão. O título para nós é uma coisa absolutamente secundária. Nós colocamos a nossa vida a serviço da construção de temas que fortaleçam as relações humanas, o projeto de humanidade sobre o planeta Terra. Nós temos que preservar o planeta é a nossa casa. É possível que existam outros planetas para nós habitarmos no futuro, mas por enquanto é só a Terra. Então nós temos que cuidar dela e nós temos que cuidar do lugar onde nós vivemos. Uberlândia tem que ser o ponto fundamental da nossa vida. E aí eu queria, neste momento, fazer o agradecimento à oportunidade que vocês nos dão de estabelecer esse diálogo, porque, como eu disse, isso faz parte da nossa vida, é a motivação da nossa vida, e, consequentemente, nós ficamos muito felizes e emocionados até em debater esses temas. E a importância da presença da Câmara Municipal. Quero, mais uma vez, fortalecer a participação da Câmara Municipal, reconhecer que o professor Neivaldo tem um trabalho muito importante, que ele vai precisar de ajuda de todos aqueles que se interessam pelos temas, que estejam presentes e o ajudem a construir esse modelo para nós transformarmos Uberlândia, a região, juntamente com a gestão pública municipal, num grande projeto nacional que sirva de referência. Vamos fazer com que Uberlândia seja a grande referência da disponibilidade hídrica para o Brasil. E pode ter certeza que outros países se interessarão pela nossa experiência aqui de Uberlândia. Bom, então muito obrigado, professor. Obrigado. Também o Wilson Chimizo, aqui representante da UFO nos comitês estadual e federal de recursos hídricos, engenheiro civil, enfim, um militante dessa causa. Muito obrigado pela sua presença aqui, Chimizo. Eu que agradeço a oportunidade, novamente, de debater essa temática. Parabenizo a Câmara pela iniciativa. Eu acho fundamental a gente, não só o poder público, mas a sociedade começar a se envolver com essa questão, com esses debates, com esse tema, não é? Porque, na realidade, o poder público sozinho, ele não tem capacidade de garantir sustentabilidade da água. Precisa da sociedade organizada, precisa do cidadão que está lá na ponta, dona de casa, tem o seu papel importante, né, no uso da água, no uso
inteligente da água, né? Poupando esse recurso. Ele é limitado, a gente não tem, embora a gente tenha a ideia de que a água é uma coisa abundante, não é? A gente sempre tinha a ideia de que a água não vai faltar, a realidade está mostrando que não é bem isso, né? Existem setores que têm problema. Então eu acho que nós precisamos nos envolver, problematizar e tentar buscar soluções através de debates, através de ações. Bom, então muito obrigado. E também Antônio Giacomini Ribeiro, presidente do Comitê da Bacia do Rio Araguari. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Em outras oportunidades, a gente espera contar com todos aqui para outras discussões dessa temática. Eu agradeço a oportunidade, coloco-me à disposição da Câmara Municipal, do seu programa, e estamos aqui. Eu não me considero convidado, eu me considero convocado. Ou seja, precisando, olha, o professor Giacomini pode ajudar, estou aí, só chamar que a gente vem, porque a causa é nobre. Nós acreditamos, como os demais colegas, que nós temos a obrigação humana de doar uma parte da nossa vida para a construção de um mundo melhor, vamos dizer assim. E nesse mundo melhor é um ambiente mais saudável e uma água limpa para todos e abundante. E o compromisso aqui com o Neivaldo, para que a gente também está à disposição mesmo para trabalhar aí nos projetos, dar palpite e contribuir e mobilizar também por intermédio do Comitê do Araguari, no caso, tá? E estou à disposição. Bom, não só nós aqui agradecemos, mas toda a sociedade agradece esse empenho, não só do senhor, mas de todos aqui e demais profissionais da área. Presidente Neivaldo, professor Neivaldo, muito obrigado pela presença aqui e está aí o tempo para suas considerações finais, já agradecendo a presença do senhor. Eu que agradeço, Fernando, realmente, e de fato, né, quando eu vi a composição da mesa, eu fiquei realmente preocupado qual que seria meu papel, né, diante de tantas assumidades. Mas realmente foi bastante proveitoso, né, eu acho que faltou ainda muita coisa, né, a questão do desmatamento, a discussão do Código Florestal, que é um código de 2012, a questão do cadastro ambiental rural, né, o nosso papel também com essa questão rural. Acho que muita coisa ainda para amadurecer e que nos preocupa dentro do nosso município. Né, e eu, desde já, eu faço a convocação, né, que não esperem convite. Né, professor Cláudio, professor Giacomini, o Chemizo, né, que estão convocados para que juntos nós construamos, ou na escola, ou na TV, ou nas nossas, né, na nossa Semana de Recursos Hídricos, na Semana do Meio Ambiente, né, que nós façamos essa conferência juntos, né, que de fato nós façamos da Câmara, né, um espaço para não só debater, mas que realmente nós possamos colocar em prática, né, essa questão que, mais do que nunca, né, tem nos preocupado. E quando o professor Cláudio e o professor Giacomini falam dessa preocupação em nos dedicarmos, né, uma parte da nossa vida para essa causa, eu quero colocar aqui também, né, nesse momento, essa disponibilidade de uma parte da minha vida junto com vocês para essa causa que realmente é nobre, né, desejar também aos nossos telespectadores, né, um bom dia e que nós possamos, junto com eles, construir, né, essa luta por essa causa. Bom, então muito obrigado a todos e a você em casa que nos acompanhou. Envie seu e-mail através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.